Bom dia, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Um misto de emoção. Não temos o costume. Ontem estava conversando com o pastor Marcelo e eu disse para ele que são poucos os domingos no ano em que nós não estamos na nossa igreja, na primeira igreja batista de Belo Horizonte. Então nessa manhã um misto no nosso coração. Nós estamos aqui com o coração apertadinho. O nosso primeiro culto dominical já aconteceu às 9 e agora às 10h30 começou o segundo culto em nossa igreja. Estávamos ali acompanhando um pouquinho do que Deus está fazendo lá, mas confesso também que estou muito feliz por conhecer os irmãos aqui em Mata da Praia. Uma igreja muito abençoada, muito acolhedora, muito alegre, muito viva, uma igreja pujante aqui em Vitória, uma igreja que Deus tem usado de maneira extraordinária, e é uma alegria poder conhecer essa equipe pastoral tão incrível. O pastor Marcelo é uma inspiração para nós jovens pastores, um escritor de primeira, um grande autor, um grande líder em nossa denominação. E eu com 34 anos, um jovem pastor, me inspiro na história de homens como a história do pastor Marcelo, e é muito bom estar aqui nessa manhã, podendo ver aquilo que Deus está fazendo aqui por tantos anos. Pastor Samuel, no retiro da ordem, ano passado, me convidou, e com muito carinho nós aceitamos, há quase um ano talvez, não me recordo o mês exato, mas há quase um ano nós aceitamos esse convite, e desde lá temos orado por tudo que Deus faria aqui nesse lugar. Eu sei que os irmãos também oraram muito, e ontem encerraram aí 20 dias de jejum e oração, e tudo o que nós temos vivido é resposta de oração dessa igreja. Tudo o que Deus tem falado de sexta até hoje é resposta de oração na vida dos irmãos. Na primeira noite nós falamos sobre como vencer uma batalha espiritual. A palavra do Senhor diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, que a nossa luta é contra as potestades e os principados do ar. A nossa luta, ela é espiritual, e na sexta-feira nós aprendemos aqui como vencer batalhas espirituais. Muitas vezes nós perdemos tempo discutindo, debatendo ideias, perdemos tempos em reuniões que não chegam a lugar nenhum, quando na verdade poderíamos vencer essas batalhas primeiro no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele governa o mundo material. Seria muito diferente se antes de uma reunião você orasse. Seria muito diferente se antes de uma conversa com o seu cônjuge você orasse. Seria muito diferente se nós aprendêssemos a batalhar de maneira espiritual, e nós aprendemos a fazer isso na sexta-feira. No sábado à noite nós avançamos e nós aprendemos sobre o padrão que Deus tem para a família. Como Deus sonhou a família sem a influência do pecado. Como Deus sonhou o homem, como Deus sonhou a mulher, como Deus sonhou o casamento, como Deus sonhou a constituição familiar. E se você gostaria de saber qual é o sonho que Deus tem para a sua casa, você pode entrar lá no YouTube da igreja e você pode ouvir essa mensagem. E hoje eu quero dar continuidade. Na sexta e no sábado nós falamos a partir da experiência de Adão. Mas agora eu quero partir para o segundo Adão. O primeiro Adão, ele errou. Adão pecou, Adão caiu. Mas o segundo Adão, ele veio e ele, embora tenha sido tentado em todas as áreas da vida, ele não pecou, ele entregou a sua vida por nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele nos dá a oportunidade de voltar a viver os sonhos e projetos que Deus tem para a nossa vida. Com base nisso, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2, verso 1. Filipenses, capítulo 2, verso 1. Quem achou diz, achei. Quem não achou, diz, espera aí. Tá bom, vou esperar mais só um pouquinho, pastor Marcelo? Só um pouquinho, como diz um bom mineirinho. Filipenses 2, verso 1.
O texto diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Feche os seus olhos, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco nessa manhã, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações de maneira sobrenatural. Esse não é um tempo apenas de uma comunicação, não é apenas um tempo de uma oratória, esse é o tempo da exposição da Tua Palavra. E a Tua Palavra dá testemunho de si mesmo, dizendo que ela é viva e eficaz, que ela não volta vazia, que ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. A Tua Palavra dá em 2 Timóteo testemunho de si mesmo, dizendo que ela é inspirada pelo Senhor, que ela é lâmpada para os nossos pés, diz o salmista, Pai. Nós pedimos ao Senhor que essa palavra norteie nessa manhã os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Que assim como diz Romanos, que nós sejamos renovados em nossa mente, que haja uma transformação dos nossos corações, que haja uma mudança de vida. Nós pedimos ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que governa toda a criação com o poder da sua palavra, aquele que conhece o futuro e que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós pedimos ao Senhor, ao Deus onisciente, onipresente, que fale aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Talvez você tenha lido esse texto comigo de Filipenses capítulo 2 e você esteja pensando, o que esse texto pode ter a ver com a família? O que o texto de Filipenses 2 pode me ensinar em relação à minha casa? Bom, eu trouxe aqui uma análise teológica da família na perspectiva da criação, antes da queda, retratando o plano original de Deus como Deus sonhou. Mas você conhece Gênesis capítulo 3 e você sabe que houve uma ruptura, uma queda. E o homem e a mulher, eles foram desconfigurados. Por causa disso, nós sofremos muitos males em nossas casas e nossas famílias. Mas nós sabemos também que por causa da obra de Cristo, todo o projeto original de Deus está sendo retomado. Todo o sonho do Pai está sendo retomado, e Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele é o modelo de tudo que nós devemos ser. Por isso eu quero olhar para esse texto de Filipenses 2, o texto da kenosis, o texto do esvaziamento de Cristo, e eu quero aprender com esse texto qual deve ser a minha postura dentro de casa. Eu quero olhar para esse texto e aprender como marido, eu quero poder te ensinar como esposa, eu quero poder falar com você que é filho. Eu quero responder a seguinte pergunta ao olhar para esse texto: como você pode fazer a sua família dar certo? Como você, não é outra pessoa. Essa mensagem não é para alguém que não está aqui. Essa mensagem é para você que Deus trouxe aqui nessa manhã. Você marido, você esposa, você filho, você irmão, você cunhado. Como você pode fazer a sua família dar certo? Ontem nós vimos aqui um teatro maravilhoso.
Os atores e as atrizes estão por aí, levanta a mão aqueles que fizeram parte do nosso teatro. Qual que é o seu nome? Você estava de barba ontem, não estava? Ele atuou tão bem que eu fiquei com raiva dele durante o teatro. Eu preciso te pedir perdão, ele foi um ator tão bom aqui que me deu uma angústia. Mas nós olhamos para aquele teatro ontem e aqueles atores, eles precisam praticar essa palavra. Aquelas pessoas daquela família precisam praticar essa palavra. Como você pode fazer a sua família dar certo? E a primeira coisa que eu observo nesse texto é que você deve preservar a unidade. Capítulo 2, verso 1, o texto diz assim: permaneça com a sua Bíblia aberta. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aqui o apóstolo Paulo está olhando para a igreja de Filipos e dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, vocês me fazem felizes, mas é possível que vocês completem a minha alegria. E como é que nós podemos completar a alegria do apóstolo Paulo? Como é que nós podemos completar a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que nós podemos fazer o Espírito Santo alegre? Preservando a unidade. O texto começa dizendo: se por estarmos em Cristo. E essa expressão se, no português, no grego ela é traduzida como ei, que não indica uma condição hipotética. O apóstolo Paulo não está colocando em xeque a vida dos cristãos da igreja de Filipos. Aqui o texto, ele está trazendo como uma realidade concreta. O se no grego é uma vez que vocês já foram alcançados por Jesus Cristo. Uma vez que vocês foram resgatados do império das trevas e colocados no reino de luz, uma vez que vocês foram lavados de toda a contaminação, de toda a impureza pelo sangue do Cordeiro, uma vez que vocês foram remidos, uma vez que vocês foram declarados justos no tribunal de Deus, uma vez que o Espírito Santo tenha selado vocês, uma vez que vocês carregam o próprio Deus, uma vez que vocês têm o fruto do Espírito Santo, então agora completem a minha alegria. Se eu perguntar nessa manhã: você está feliz com Jesus? Quantos levantariam a sua mão? Quantos aqui estão felizes com Jesus? Mas a grande questão é: e Jesus, Ele está feliz com você? O Espírito Santo está feliz com você? Porque as Escrituras dizem: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está aqui dizendo: completem a minha alegria. E completar a alegria no grego traz a ideia de encher até o topo, encher até transbordar. E como é que nós podemos fazer isso? O apóstolo Paulo nos ensina, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, tendo uma só unidade. Unidade que em João 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, ele pede ao Pai, dizendo: Pai, concede a eles a mesma unidade que há na Trindade. Você consegue compreender a complexidade da oração de Jesus Cristo? Você consegue compreender o que é que Jesus Cristo está pedindo para a sua igreja? O que Jesus Cristo está pedindo para a sua família? Que nós tenhamos a mesma unidade em que há entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você consegue imaginar o que seria viver isso? Porque se Jesus pediu, é possível viver. E se é possível viver, então tudo o que eu mais quero é desfrutar na igreja local dessa unidade, é desfrutar dentro da minha casa desta unidade. Unidade que nós vemos lá no Éden, através de Adão e Eva. Querido, a unidade é tão poderosa
tão poderosa que homem e mulher, quando desfrutam de uma unidade completa, eles foram capazes de gerar vida, algo que até então só Deus podia fazer. Eu sei que nós nos acostumamos e se tornou normal gerar vida, mas gerar uma vida é algo sobrenatural. E a partir da unidade entre homem e mulher, gerar uma vida se tornou algo possível. A unidade é tão poderosa que lá em Babel, Deus olha para o povo e diz assim: eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a fazer isso, logo nada poderá impedi-los. Deus olha para aquele povo que está construindo a torre de Babel e diz assim: a unidade de pensamento, a unidade de linguagem e a unidade de ação, nada será impossível para eles. Eu preciso descer e eu preciso espalhá-los. A unidade, ela é sobrenatural, a unidade, ela é poderosa. Eu e minha esposa, nós temos 15 anos de casados, e eu falei bem devagarzinho para ver se ela ia confirmar se são 15 anos ou 14 ou 16, dá sempre essa dúvida. Olha, são 14, errei por pouco. 14 anos de casados, e no nosso primeiro ano de casamento nós fomos presenteados por um casal mais experiente com um livro, na verdade um caderno. Esse caderno, ele é capa dura, e ele está escrito assim, é um versículo que nós deveríamos pedir ao Senhor em oração, e que Deus responderia às nossas orações. E esse casal nos instruiu todos os anos a orar, a nos reunirmos enquanto casal, e a escrever ali tudo que nós gostaríamos de viver no próximo ano. Então tem 14 anos que nós fazemos isso, no mesmo caderno. Nós oramos no mês de dezembro, fazemos um jantar especial, e nós colocamos ali tudo que nós gostaríamos de viver em Deus no próximo ano. E nos últimos 14 anos, tudo o que nós escrevemos naquele caderninho, em oração, aconteceu. Sabe por quê? Porque a unidade do casal, ela é muito poderosa. A cada 2 meses, nós nos reunimos, fazemos um jantar, olhamos para aquele caderninho, riscamos o que já aconteceu e focamos a nossa força no que ainda não aconteceu. E todas as metas, sonhos mirabolantes, impossíveis que estavam escritas ali, tudo aconteceu, porque a unidade, ela é extremamente poderosa. E é por isso que o inimigo, ele trabalha tanto para destruir a unidade da igreja, porque a unidade da igreja é poderosa. A unidade da igreja é que transforma a cidade. É por isso que o inimigo trabalha tanto para destruir a unidade do seu casamento, a unidade da sua família. Ontem eu disse que, através de um estudo antropológico, essa é a geração mais pobre de todos os tempos. Que os nossos bisavós deixaram terras, deixaram bens, deixaram herança, mas que essa geração agora está deixando só dívidas. Eu esqueci de contar aqui, mas ainda falando sobre uma geração muito rica e muito próspera, eu quero dizer que o meu avô, ou o meu bisavô, perdão, ele é fundador do maior time de futebol do Brasil, o Cruzeiro. Mas essa geração deixou muita herança, e hoje eu sou feliz que o meu bisavô tenha me dado essa herança, esse presente. Mas essa geração é a geração mais pobre de todos os tempos. E por quê? Porque o meu bisavô, ele fundou o Cruzeiro na Itália, na época Palestra Itália, e todos os seus filhos trabalhavam naquele clube. Quando veio para o Brasil e se transformou no Cruzeiro Esporte Clube, a família inteira ainda trabalhava envolvida no mesmo projeto. Se uma pessoa tinha uma fazenda, toda a família trabalhava na fazenda. Se uma pessoa tinha padaria, toda a família trabalhava na padaria. Mas hoje a família está dividida. O marido vai para uma direção, a esposa para outra, cada filho quer uma coisa diferente. O inimigo esvaziou o poder da família, ele tirou a força da família, mas a unidade, ela é muito poderosa. Então o que você pode fazer para a sua família dar certo? Preservar a unidade.
A unidade é um presente de Deus. Nós não criamos a unidade, Deus nos dá. Deus deu uma unidade para essa igreja, mas o meu papel e o seu papel é preservar essa unidade. Francis Chan, um autor, ele no seu livro Louco Amor, ele chegou a dizer que uma pessoa que luta contra a unidade da igreja, ela não tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Uma pessoa que coloca um irmão contra o outro, uma pessoa que difunde mentiras, uma pessoa que provoca a dissensão entre os irmãos, ela não tem o Espírito Santo, ela não é salva. Porque é impossível você ser parte do corpo e lutar contra o próprio corpo. Sabe, nós como cristãos deveríamos ser como um rim, por exemplo. Alguém que filtra todas as impurezas, alguém que filtra todas as sujeiras, para que o corpo possa ser nutrido apenas com as vitaminas. Você deve preservar a unidade na sua casa. Não coloque um irmão contra o outro. Não coloque um cunhado contra o outro. Não cause divisões. Você tem que ser aquele que vai lutar pela unidade. Você tem que ser aquele que vai dizer: nós somos família. Imperfeitos, mas saudáveis. E o que é uma família saudável? É uma família que tem erros, mas que conserta os erros. É uma família que erra, mas que pede perdão. É uma família que erra, mas que se arrepende. Você tem que ser aquele que luta pela unidade. Vamos almoçar juntos, vamos nos encontrar, vamos promover um aniversário, vamos caminhar, vamos fazer uma visita. Nós precisamos não só estarmos juntos fisicamente, mas unidos em pensamento, em sentimento, em ação. Unidade da igreja é algo sobrenatural. O texto diz que haverá um só pensamento e um só sentimento, mas hoje a igreja está dividida. Quando a gente traz uma pauta, por exemplo, política, a igreja fica completamente dividida, mas isso não é unidade. Sabe por que a igreja se divide diante da pauta da política? Porque a gente não trabalha a política no aspecto bíblico. A gente trabalha a política de acordo com o que cada um sente e pensa, de acordo com a experiência de cada um, de acordo com os traumas. Mas quando você se converte, você precisa deixar aos pés da cruz todos os seus traumas, as feridas, o passado, as experiências. E você precisa pautar a sua vida agora na palavra de Deus. Não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. É como a palavra me dirige a escolher um representante. É o que a palavra diz sobre política pública. Aqui a resposta para todos os temas da vida. Não há um tema que a Bíblia não vá trazer uma instrução para você. A divisão sobre finanças, se a conta tem que ser compartilhada, se não tem que ser compartilhada. Há problema dentro de casa, se nós temos que dar o dízimo, se não daremos o dízimo, porque nós pautamos o que nós vamos fazer de acordo com a experiência de vida que temos e não de acordo com a palavra. Mas quando a igreja ela se pauta na palavra, a unidade de pensamento, a unidade de sentimento e a unidade de ação, e é para esse lugar que Deus está nos levando, para a morte dos nossos egos, para a morte da nossa vaidade. A minha opinião e a sua opinião não significa absolutamente nada. O que eu sinto, o que você pensa diante da palavra não tem significado, porque nós não sabemos o que é a vida. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 30 minutos, mas o nosso Deus sabe todas as coisas, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então você tem que ser alguém que luta pela unidade da igreja, que preserva a unidade da sua casa. A segunda coisa que eu observo nesse texto é que se você deseja ter uma família saudável, a segunda coisa que você precisa fazer é agir com a motivação certa. O texto continua dizendo no verso 3: não façam nada por... Enquanto você fala, eu vou tomar um pouco de água. Não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade,
Mas humildemente considerem os outros superiores a si. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: não façam nada. Não façam algumas coisas. Não, ele está dizendo: não façam absolutamente nada com ambição egoísta ou por vaidade. Ambição egoísta refere-se no grego a um desejo competitivo, a um desejo de competir com seus irmãos. Tem irmão que faz tudo para competir com o outro, para provar para o outro que ele é mais amado, que ele venceu na vida, que ele chegou em um determinado lugar. E o apóstolo Paulo está dizendo: não façam nada com o desejo de competir. Tem gente que escolhe a faculdade pensando em como aquilo vai trazer mais status. Tem gente que escolhe a profissão e a carreira competindo para provar para a sua família de que ele se tornou alguém, de que ela venceu na vida. E o apóstolo Paulo está dizendo: não façam nada competindo com seus irmãos. Vaidade aqui no texto significa glória vazia. E glória vazia é um reconhecimento sem substância. Me diz, o que é que um aplauso vai mudar a sua vida? O que é os likes das redes sociais? No que isso altera a sua eternidade? No que os seguidores das redes sociais mudam o seu casamento? No que um elogio altera a sua espiritualidade? Isso é glória vazia. A mesma multidão que gritou Hosana, depois gritou crucifica, glória vazia. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não faça nada competindo e não façam nada buscando a glória vazia. Tem muito filho de 50 anos que ainda está buscando uma palavra de afirmação do pai. Tem muita filha de 40, 50, 60 anos que ainda está buscando um elogio da família, uma aprovação, um selo, glória vazia. Então corrija a sua motivação. A sua motivação não é provar nada para ninguém, a sua motivação não é conseguir uma glória vazia, mas o texto diz: humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Não é para você achar que o seu irmão é maior do que você, ou a sua irmã é maior do que você. Não é sobre isso que o texto está falando. Considerar os outros superiores a si no original é você se preocupar mais, é você se interessar mais com as necessidades dos outros do que com as suas necessidades. Por quê? Porque se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, é Ele quem cuida de você. Você não precisa fazer nada para promover um autocuidado, porque Ele está cuidando de você. É o salmista que diz, apontando para Jesus, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está falando de uma região árida, seca, mas ele está dizendo o seguinte: que o pastor o leva às águas tranquilas. Por que o pastor o leva às águas tranquilas? Porque a ovelha é um animal indefeso, e ele é um animal que tem medo de água corrente. Então o pastor, ele tem um nível de cuidado tão alto com essa ovelha, que leva às águas tranquilas. E quando você vai à região de Israel, você vai observar pastores ali, que quando não encontram águas tranquilas, eles dão água na mão. O salmista também diz que o pastor o leva aos pastos verdejantes. Uma região seca, árida, mas não é a ovelha que tem que encontrar o pasto, porque senão ela ficaria ansiosa, ela ficaria desesperada. É o pastor que vai levá-la, porque ele já sabe onde tem. Então, se você é um filho de Deus, Ele te leva às águas tranquilas, Ele te leva aos pastos verdejantes. Então, se você é filho, você pode se interessar na necessidade do outro, porque na sua, o Senhor está cuidando de você. A lógica do reino de Deus é invertida. Na lógica do mundo, quanto mais eu guardo, mais eu tenho. Na lógica do reino de Deus, quanto mais eu dou, mais eu tenho. No verso 4,
apóstolo Paulo diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E cada um cuide aqui tem o sentido de ser um vigilante. Já viu um vigilante trabalhando, um segurança? Ele está atento, ele está buscando uma situação. O apóstolo Paulo está dizendo que você tem que ser um vigilante na sua casa. Você tem que buscar uma oportunidade para servir. Tem gente que serve quando você pede. Tem gente que serve quando você busca. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que um cristão que o faz feliz, que um cristão que alegra o coração do nosso Pai, é o cristão que busca uma oportunidade para servir. Antes de alguém pedir, ele já está oferecendo, porque ele observou primeiro. O que você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cônjuge, enquanto filho, pode fazer para ter uma família saudável? Buscar uma oportunidade para servir, cuidar dos interesses da sua família. Antes da esposa pedir, antes do marido falar, antes dos filhos pontuarem, antes do irmão demonstrar, você já observou, o Espírito Santo já te conduziu. Nós cristãos, muitas vezes, nós erramos, não fazendo a coisa errada, mas fazendo a coisa certa com a motivação errada. E nós fazemos o certo do jeito errado, porque tudo que nós fazemos hoje é visando algum tipo de interesse, é visando algum tipo de retorno. Nós aprendemos nessa linguagem do network, que eu só devo fazer para quem pode me retribuir, e eu aprendi um amor diabólico, e eu tenho praticado um amor diabólico dentro de casa, um amor de contrapartida. Eu faço se você fizer, se você não fizer eu paro de fazer. Mas esse amor é comercial. O amor divino, unilateral, incondicional, é aquele que dá sem receber nada em troca. E a nossa motivação deve ser apenas repartir, apenas abençoar, apenas cuidar, apenas... Mas pastor, ele não reconhece. Não é por isso que você faz. Mas pastor, ela não reconhece. Não é por isso que você faz. Mas pastor, eles são ingratos. Não é pela gratidão deles que você faz, é por causa da palavra do Senhor. Ajuste a tua motivação. O que fazer para salvar a sua família? O que fazer para ter uma família saudável? Em primeiro lugar, preserve a unidade dentro da sua casa. Em segundo lugar, faça tudo com a motivação correta. E em terceiro lugar, seja como Cristo na sua família. A Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles, mas, o texto continua, o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins estão cooperando para formar em você a imagem de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o padrão do céu. Cristo é o padrão do céu. Eu e você chegaremos ao céu ao padrão do filho mais velho. Então nessa vida nós estamos passando por um tempo de forja. O fogo está aperfeiçoando o seu caráter. Então seja já Cristo na sua casa, seja já o modelo de Jesus. Olha o que o verso 5 diz: tenham em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quantos aqui tem na versão a palavra sentimento? Olha aí, levanta a mão. E atitude? Levanta a mão. Há versões que trazem a palavra sentimento, há versões que trazem a palavra atitude, mas o sentido do texto é mais amplo. No original não é só sentimento e não é só atitude. No original a palavra é frônesis. E frônesis é quando você tem a mesma ação de pensamento, a mesma ação de sentimento e a mesma ação prática. Só é frônesis quando você pensa, sente e faz. E o texto está dizendo: tenham em vós a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de sentir
e a mesma maneira de agir que houve em Cristo Jesus. Pastor, é impossível, é muito difícil. Seria se você não tivesse o Espírito Santo. Mas como você tem o Espírito Santo dentro de você, e o fruto do Espírito é paz, bondade, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, é Ele quem faz. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz, tenham em vós, interessante porque essa palavra em, no grego, o grego não faz distinção entre a palavra em e a palavra entre. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, tenham em vós, mas também pode ser interpretado como tenham entre vós, que os pensamentos entre vocês sejam os pensamentos de Cristo, que as emoções entre vocês, os sentimentos entre vocês sejam os mesmos de Cristo, que as ações entre vocês sejam as mesmas de Cristo. Eu disse aqui, talvez na sexta-feira à noite, sobre a experiência que algumas pessoas têm. Elas dizem assim, olha o que você me fez fazer, olha o que você me fez falar, por causa do que você fez eu acabei dizendo algo que eu não queria, por causa do que você fez eu acabei tendo um comportamento reprovado, olha o que você me fez fazer. Então, se você espremer uma laranja, tem o que ali dentro? Suco de laranja. Se você espremer o limão, vai sair suco de limão. Não tem como espremer a uva e tirar a laranja de lá. As pessoas podem até ter te apertado, mas o que você colocou para fora já estava aí. As pessoas podem até ter pressionado você, colocado você na parede, mas o que você falou e o que você fez é seu. Obra da carne. Obra da carne é aquilo que eu gero a partir de quem eu sou, mas o fruto do Espírito é aquilo que é gerado em mim a partir do Espírito. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, sim, isso seria impossível, mas por causa do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter a mente de Cristo, nós podemos pedir que Ele nos dê um coração novo, nós podemos pedir por sentimentos e emoções que glorificam o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor, pensai em tudo que é puro, verdadeiro, lícito, de boa fama, nisto pensai. A palavra do Senhor diz que alegria e paz é fruto do Espírito Santo. Então sim, por causa do Espírito Santo você pode ter o mesmo padrão mental, a mesma disposição sentimental e a mesma padrão comportamental que houve em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, lute pela unidade da sua casa. Não deixe ninguém colocar você contra a sua família. Não deixe ninguém colocar você contra o seu irmão. Não deixe ninguém colocar você contra a sua igreja. Não permita que o inimigo atue na sua vida. Você tem que ser aquele que vai romper o pecado na raiz. Quando alguém vier conversar com você e você já sabe mais ou menos o perfil da pessoa, diga assim, olha, se você vier falar de outra pessoa comigo, saiba que eu vou chamar essa terceira pessoa. Essa pessoa vai ficar constrangida uma vez, mas ela nunca mais vai te procurar para contar uma fofoca. Talvez você vai ter que contar e chamar uma terceira pessoa, o constrangimento vai acontecer uma vez, mas se as pessoas têm buscado você para contar uma fofoca, é porque elas te enxergam como fofoqueira, é porque você está dando liberdade, é porque elas se identificam com você, e da mesma forma que elas levam uma fofoca para você, elas vão usar você para fortalecer aquela fofoca. Inclusive eu falei com fulano e ele concorda. Então, rompa a fofoca na raiz, lute pela unidade, preserve a unidade. Em segundo lugar, faça tudo com a motivação correta. Você não serve nessa igreja para ser aplaudido, você não serve nessa igreja para ser reconhecido, você não serve nessa igreja para ser destacado, você serve porque você é servo. Você não cuida da sua família porque você quer algo em troca, mas é porque é o que é certo, é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos alinhar a nossa motivação. Em terceiro lugar, seja Cristo dentro da sua casa. O seu modelo é Ele.
O seu modelo não é a sua mãe, o seu modelo não é o seu pai, o seu modelo não é aquele influencer digital, o seu modelo é Jesus Cristo e o padrão dele é muito alto. E você precisa do Espírito Santo para isso. Em quarto lugar, se apegue à sua essência. Verso 6, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era coisa que devia se apegar. A expressão subsistindo aqui nesse versículo, ela descreve características que são inatas ao próprio Deus. E por que que o apóstolo Paulo está dizendo o qual subsistindo em forma de Deus? Porque naquele tempo as pessoas estavam duvidando de que Jesus era Deus. Elas viam Jesus ali lavando os pés, elas viam Jesus ali comendo com pecadores, e elas começaram a duvidar de que Ele era Deus. Presta atenção nisso, que Jesus Cristo nasceu, todo mundo sabe. Em qualquer livro de história, em qualquer universidade que você visitar no mundo, a história da humanidade foi dividida em duas partes, em antes e depois de Cristo. Que Ele nasceu, o mundo inteiro sabe. A dúvida das pessoas é: Jesus Cristo é Deus? Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui o qual subsistindo. Porque o que o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui com a igreja de Filipos é: se Jesus Cristo não era Deus, se Ele era uma criança qualquer, por que que os magos vieram do Oriente para adorar o menino Jesus? Homens estudados, homens da ciência, homens movidos pelo conhecimento, acaso não nasciam crianças no Oriente? Por que que os pastores abandonaram os seus rebanhos para ir ao encontro de Jesus? Acaso o nascimento de uma criança era algo tão raro que as pessoas abandonavam tudo para presenciar o nascimento de uma criança? Não. Por que que os governantes da época tiveram um colapso nervoso? Quantas vezes na história um governante mandou matar todas as crianças? Por que que os governantes da época piraram e mandaram matar todos os meninos abaixo de 2 anos? Um grande luto naquela cidade tomou. Só nos resta uma alternativa: Jesus Cristo não era uma criança qualquer. Ele de fato era aquela criança que Isaías profetizou 800 anos antes do seu nascimento. Ele de fato era o Filho de Deus. E há duas palavras aqui que vão ajudar a provar isso, porque a igreja de Filipos estava em dúvida. E a primeira palavra grega é imorfe, a segunda palavra grega é chema. E essas duas palavras aqui, elas completam o em forma, morfe e chema. Para que você entenda, eu vou te explicar de um modo muito simples. Morfe representa a essência, e chama a apresentação dessa essência. Por exemplo, qual é a forma essencial da água? A molécula H2O. Agora, qual é as formas que a essência pode se apresentar? Sólido, líquido e... Então morfe é a essência, chema é a apresentação. O que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o que vocês estão vendo aqui é o chema. Vocês estão vendo um servo sofredor, vocês estão vendo aqui um homem que come com pecadores. Essa é a chema. Mas se vocês tiverem um encontro com Ele, vocês terão um encontro com a essência, com o próprio Deus. Vocês viram a minha foto? Ali eu tinha um pouco mais de cabelo, inclusive. Mas eu te pergunto: é possível conhecer uma pessoa quando você olha para a foto dela? Talvez você tinha criado uma outra imagem a meu respeito. Você só conhece uma pessoa quando você se encontra com ela. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não fixem naquilo que vocês estão vendo, vocês precisam de um encontro. Se vocês vissem Jesus, Ele seria como um homem qualquer, um homem simples, um homem sofredor, mas ao se encontrarem com eles, você teria um encontro com o próprio Deus. Agora, presta atenção nisso daqui. Se Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou, desceu como homem e tomou a forma de servo, no que nós devemos nos apegar?
a nossa essência. O seu título não significa nada. A sua profissão, o que você faz, a sua formação, no fundo, o que nós queremos é nos encontrarmos com pessoas. A minha mãe é mestre nisso. Quando eu chego em casa para almoçar na casa dela, ou para jantar um dia na casa dela, ela já olha para mim e fala assim: olha, aqui você é meu filho, você não é meu pastor, aqui você é meu filho. Eu vou puxar a sua orelha, está tratando mal meus netos, não está deixando comer doce, vou puxar a sua orelha, porque aqui você é meu filho. Você deve apegar-se à sua essência, quem você é. Você não é fazendeiro, você pode estar fazendeiro. Você não é médico, você pode estar médico, mas quem é você? Se apegue à sua essência. Porque às vezes isso atrapalha a vida familiar. Porque você é tratado com tanto glamour do lado de fora, você quer que a sua família te trate da mesma forma. Porque você tem tantos funcionários e todos estão ao seu dispor, você acha que deve chegar dentro de casa e essa deve ser a mesma postura. Não, você precisa voltar à essência, quem você é. Em quinto lugar, você deve servir a sua família. Verso 7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e tornou-se semelhante aos homens. Uma pessoa só pode ser egoísta se ela tem direitos a requerer. E ninguém teve ou tem mais direitos do que o próprio Jesus. Ele tinha o direito de ser adorado por todos, sim ou não? Ele tinha direito de toda a criação nos céus e na terra se dobrar diante dele, sim ou não? Mas ele abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão dos seus privilégios. Ele deu os seus privilégios para poder servir. E eu te pergunto, o que é ser um servo? Será que ser um servo é estar na escala da igreja? Será que ser um servo é você servir por 1h30? Não. O servo na Bíblia, ele é equiparado a um escravo. E o escravo, ele não se sente insultado quando seus direitos lhe são negados. Na verdade, ele já sabe que ele não tem direito algum. O verdadeiro escravo não sente-se magoado quando alguém lhe trata mal. O verdadeiro escravo não guarda rancor quando não é beneficiado. O verdadeiro escravo não faz nada buscando reconhecimento. O verdadeiro escravo não busca honraria. O verdadeiro escravo não fica chateado com seus irmãos. O que é ser um servo? Ser um servo é você não buscar honrarias, é você não buscar reconhecimento, é você fazer tudo por um amor sacrificial. Ser servo é muito mais do que estar numa escala no culto. Eu sou neto de um homem chamado Paulo Nossi, diácono da igreja que eu pastoreio por mais de 60 anos. Em 60 anos o meu avô faltou 6 cultos, todos por motivos de internação. Caminhoneiro, deixava o seu caminhão aonde quer que ele estivesse, na sexta, voltava para Belo Horizonte, servia ao Senhor no domingo e depois voltava para buscar o seu caminhão. Perdeu oportunidades? Sim. Perdeu dinheiro? Sim. Mas ele ganhou algo muito maior do que tudo isso. Meu avô, responsável pela minha salvação, me pegava na casa da minha mãe e me levava para a igreja. E todos os domingos nós chegávamos lá às 6 horas da manhã. O culto começava 10h10. E eu falava: avô, por que a gente tem que estar aqui tão cedo? E ele falava assim: porque se alguém faltar, a gente está aqui para ajudar. Naquela época os nossos bancos ainda eram de madeira, e meu avô entrava no culto, ou ele entrava no nosso salão, e ele passava dedo em cada banco para ver se todos estavam limpos, e se tivesse algum banco sujo, ele limpava. Nós entrávamos no banheiro para ver se estava à altura, e se o banheiro não estivesse limpo, nós lavávamos. E quando o meu avô tinha que preparar a ceia no sábado, ele me levava para a casa dele, nós íamos até um mercado, e ele ficava 2 horas na frente da gôndola do pão.
E eu falava: vô, pega qualquer um. E ele falava: não, a gente tem que pegar o melhor. E eu falava: vô, então pega a melhor marca. E ele falava: não, tem que levar um pão que não pode ter defeito. E a gente ficava ali horas para escolher o melhor pão. Já no final da sua vida, meu vô já é bem idoso, já está quase chegando aos seus 100 anos de idade, e as pessoas começaram a tirar ele das escalas. E ele chegava lá na PIB-BH para servir, e as pessoas falavam: Paulo Nosso, hoje o senhor não está escalado. E ele falava assim: meu irmão, cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Agora abra a sua Bíblia e me mostra onde que na Bíblia tem escala. Eu sou cristão e eu vou servir. Ninguém vai me impedir de servir. Eu vou servir ao meu Deus. 55 anos depois me torno pastor dessa igreja. E hoje eu vou perguntar para alguns irmãos se eles podem servir. Pastor Marcelo, só está acontecendo lá. Eu sei que não acontece aqui. Eu falo: meu irmão, você pode servir em 2 cultos no mês? Ele olha para mim e diz assim: pastor, eu tenho vida. O senhor não percebeu? Eu tenho uma vida, pastor. Eu estudo, eu trabalho, eu tenho uma vida. Meu irmão, uma semana tem 168 horas. Você está me dizendo que se você servir 1h30, isso vai atrapalhar a sua vida? Isso explica a sua miséria, explica o seu sofrimento, explica tudo o que você passa. Porque a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e tudo o que você precisa lhe é acrescentado. Tem muita gente correndo atrás e lutando na força do braço por coisas que Deus daria de forma gratuita. Sabe por que o lírio veste do melhor dessa terra? Porque ele está plantado aonde Deus o colocou. Sabe por que o passarinho come do melhor dessa terra? Porque ele está fazendo o que Deus mandou. Todas as vezes que você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, não faltará provisão para você. O que é ser um servo? Ser um servo é muito mais do que você estar escalado num culto, é você ter o coração de um servo. E você precisa ser um servo principalmente dentro da sua casa. Tem crianças que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu queria morar na igreja. E eu falo: por quê, meu filho? Porque aqui o meu pai e minha mãe são diferentes. Aqui eles são amáveis. Aqui eles são doces. Aqui tudo que eu peço eles fazem. Aqui eles cuidam de mim. Ser servo é você ser um servo aonde você está. Não importa o seu cargo, não importa o seu título. A nossa liderança na Bíblia, ela é condicionada à nossa capacidade de servir. O servo de ninguém é o líder de ninguém. O servo de 10 é o líder de 10. O servo de 1000 é o líder de 1000. Aquele que quiser ser grande, que seja o servo de todos. Sirva a sua casa, sirva a sua família. Em 6º lugar, humilhe-se. Verso 7 continua dizendo: e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. O que eu tenho aprendido é que humildade não é índole, ninguém nasce humilde. Humildade é uma decisão que eu tomo diariamente, a decisão de me humilhar. Se você olhar para o pecado de Lúcifer, o pecado de Adão, o pecado de Eva, você vai perceber que tudo começa com um orgulho. Eles queriam mais, eles se viam de um modo alterado, eles queriam ser como Deus, mas Cristo se esvaziou e se humilhou. Sabe qual é a única forma de você nunca ser humilhado na sua vida? Existe uma forma de você nunca ser humilhado. Tem gente que morre de medo de ser humilhado. Tem gente que morre de medo de ser humilhado na faculdade, na sala de aula, de ser humilhado numa reunião no trabalho. Mas existe uma forma de você jamais ser humilhado. Sabe qual é? Se humilhando primeiro. Só pode ser quebrado alguém que é altivo. Só pode ser humilhado alguém que é orgulhoso. Uma pessoa humilde jamais será humilhada, porque ela já se humilhou primeiro. Cristo não só se esvaziou, como também se humilhou. Aquele que salvou a todos, não salvou a si mesmo. O que você precisa fazer para salvar a sua família? O que você precisa fazer para ter uma família saudável? Você precisa lutar pela unidade da sua casa.
preservar a unidade. Você precisa alinhar a sua motivação. Você precisa ser como Cristo na sua casa. Você precisa focar na essência. Você precisa servir a sua família. E você precisa se humilhar constantemente. Eu estou aqui como servo de vocês. Podem se assentar no melhor lugar. Podem servir primeiro. Eu estou aqui para servir vocês. Em sétimo lugar, obedeça a palavra de Deus. Encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. É fácil obedecer quando não há sacrifícios. É fácil obedecer quando só há vantagens. Se você concorda e se você vai ter benefícios, não é obediência, é conveniência. Obediência é quando você não entende, é quando você não concorda, mas você aceita porque aquele que fala tem autoridade para falar. Jesus obedeceu mesmo não entendendo. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. Ele obedeceu mesmo aparentemente não tendo benefícios. Enquanto o orgulho gera rebeldia, a humildade gera obediência. O maior problema de uma pessoa rebelde não é a desobediência, é o orgulho. Ela é orgulhosa demais para acatar uma ordem. Ela é orgulhosa demais para se submeter a uma pessoa. O maior problema da rebeldia é o orgulho. E Jesus me ensina como ser obediente. É muito simples, me esvaziando, me humilhando, e a obediência então será algo natural. Os orgulhosos rejeitam as instruções, os conselhos, as exortações, as ordenanças e até os mandamentos do Senhor, mas os humildes, eles buscam conselhos, eles aceitam as exortações, eles obedecem a qualquer custo. Se preciso, eles são apedrejados, assim como Estevão foi, açoitados, assim como foi o apóstolo Paulo, perseguido como os cristãos. A humildade gera total obediência a Cristo. Há uma progressão da queda. A progressão da queda é orgulho, rebelião, desobediência. Mas Jesus Cristo, sendo Deus, esvaziou, humilhou e obedeceu. Quem você tem imitado na sua vida? Você tem seguido a quem? Adão experimentou orgulho, rebelou-se e desobedeceu, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, esvaziou-se, humilhou-se e obedeceu. A quem que você está imitando? Com quem você se parece mais? Mas pastor, se eu me esvaziar, abrir mão dos meus direitos, dos meus privilégios, se eu me humilhar, eu vou parecer um bobo. Mais vale um bobo no céu do que um esperto no inferno. Talvez pela sua ótica, Jesus Cristo então é um bobo. Mas eu prefiro me parecer com Jesus Cristo do que me parecer com alguém esperto que vai sofrer eternamente no inferno. Por que Jesus Cristo foi para a cruz? Porque Pilatos o traiu? Porque Judas o traiu? Porque Pedro o negou? Não, ele foi para a cruz em obediência, em amor sacrificial. O que você que está aqui me ouvindo hoje precisa fazer urgentemente? Preservar a unidade da sua casa. E se tem alguma brecha, alguma coisa quebrando essa unidade, você é o responsável por consertar isso. Você precisa alinhar a sua motivação. Você precisa ser como Cristo na sua casa, ser como Cristo no seu casamento, ser como Cristo na vida dos seus filhos, ser como Cristo na vida dos seus irmãos. Você precisa voltar à essência de quem você é. Você é um servo, você é um filho de Deus. Por isso você pode servir, você pode se humilhar, você pode obedecer. Em oitavo e último lugar, para fecharmos essa mensagem, você deve aguardar apenas pela recompensa que vem do Senhor. Não aguarde por uma recompensa da sua esposa. Não aguarde por uma recompensa do seu marido. Não aguarde por uma recompensa dos seus filhos. Eu estou fazendo tudo isso, mas um dia eles vão me agradecer. Um dia eles vão retribuir. Não.
Você pode e deve aguardar única e exclusivamente pela recompensa que vem do Senhor. Quando Jesus mais precisou, os seus lhe abandonaram. Quando Jesus mais precisou, aqueles que estavam com ele fugiram. Mas Deus não fugiu, Deus não o abandonou. Verso 9, por isso Deus, não foi Pedro, não foi Mateus, não foi João, foi Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo faz uma transição nesse texto, daquilo que Jesus Cristo fez por nós, para aquilo que o próprio Deus fez por ele, e todo cristão desfruta dessa transição. Há um momento em que Deus faz algo por você, há um momento em que Deus vem ao teu socorro, há um momento em que Deus vem em teu auxílio. Deus exalta aqueles que se humilham. O próprio Jesus deu testemunho disso. Ele disse: olha, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, este será humilhado, mas aquele que humilhar-se a si mesmo, este será exaltado. E ele não disse isso da boca para fora, mas como resultado do que ele viveu. Ele se humilhou e Deus o exaltou. Não foram os homens que lhe exaltaram, não foi ele mesmo que se exaltou, foi o próprio Deus. Os homens cuspiram nele, mas Deus o exaltou. Os homens lhe deram nomes insultuosos, mas o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, e por meio desse nome, enfermos são curados, perdidos são salvos, crentes são perdoados, cativos são libertos e orações são respondidas. Esse nome, de acordo com Isaías, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Ele é o começo e ele é o fim. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o alfa, o ômega, ele é o nosso Redentor. Ele morreu como cordeiro, ressuscitou como leão e hoje está assentado no trono do Pai. Muitas vezes nós procuramos reconhecimento humano, glória vazia. Aquele obrigado que você está correndo tanto atrás dele não vai mudar nada na sua vida. Aquele presentinho, aquele reconhecimento público aqui do altar, fulano que fez isso, ciclano que fez aquilo, não vai mudar a sua vida. A única exaltação que realmente importa é a exaltação que vem do Senhor. Tu és meu filho amado, que me dá muito prazer, é isso que importa. Entra para o meu gozo, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a palavra que importa, a palavra do nosso Deus. Essa é a palavra que, enquanto pai, eu estou buscando. Obrigado por ter cuidado dos meus filhos. Eu vi as suas lágrimas. Eu vi as madrugadas em claro, eu vi a sua entrega, eu vi o seu sacrifício. Obrigado por ter santificado a minha filha, por ter se sacrificado e se doado para aperfeiçoá-la. Obrigado por me devolvê-la de modo reluzente. Obrigado por ajudá-la a compreender a identidade dela, o propósito dela e potencializá-la. Essa é a palavra que eu estou esperando enquanto marido. Essa é a palavra que nós devemos aguardar, a exaltação que vem do nosso Deus. É muito interessante notar nesse texto que o caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação, o caminho da exaltação passa pelo vale do sacrifício, o caminho da exaltação passa pelo vale da entrega. Deus exalta aqueles que preservam a unidade.
Deus exalta aqueles que fazem tudo com a motivação certa. Deus exalta aqueles que são como o seu Filho Jesus. Deus exalta aqueles que não focam em títulos, mas na essência. Deus exalta aqueles que servem a sua família. Deus exalta aqueles que se humilham constantemente. Deus exalta aqueles que obedecem a sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu me faço ausente em 2 cultos dominicais da nossa igreja pela manhã, para poder dizer para os irmãos que aqui estão, extensão da minha família em Cristo, vale a pena lutar pela unidade da igreja, vale a pena lutar pela unidade da nossa casa. Vale a pena você fazer tudo com a motivação de repartir, de cuidar, de abençoar. Vale a pena você imitar Jesus Cristo e ser como Ele. Vale a pena você ser uma pessoa simples, focado na sua essência. Vale a pena você servir as pessoas. Vale a pena você se humilhar diariamente. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Vale a pena, porque a vida aqui na terra representa isso, diante de um tempo que o Senhor tem preparado para todos nós. Vale a pena. Amém. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo seu exemplo. Muito obrigado porque o Senhor não nos ensinou apenas de maneira teórica, mas o Senhor fez para que nós pudéssemos ver. E o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para nos ajudar a fazer. Nessa hora nós pedimos auxílio ao Teu Espírito Santo, Pai. Que Ele nos convença de todo o mal. Que Ele produza em nós o verdadeiro arrependimento. Que Ele nos capacite para essa obra, Pai. Nós pedimos ao Senhor que nós sejamos instrumentos de cura, de restauração dentro das nossas casas. Nós pedimos ao Senhor que nos use dentro das nossas famílias, porque família forte, igreja forte. Família forte, cidade forte. Família forte, nação forte. O avivamento que o Senhor tem para as nossas vidas. O avivamento que o Senhor tem para essa igreja. O avivamento que o Senhor tem para esse estado. O avivamento que o Senhor tem para essa nação. Começa dentro dos nossos lares. E nós pedimos ao Senhor, complete a obra que o Senhor começou a fazer. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz, que Deus abençoe os irmãos.